Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em código aberto. Renata Fã e junto com o Cicinho, Ronaldão e o Luciano reage ao Flamengo que enfrenta hoje o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver a escalação para esse jogo, desfalques e muito mais para esse jogão onde o Flamengo precisa conquistar esses 3 pontos. Vamos ver aí a reação. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Vamos falar do jogo de hoje, porque o Flamengo ainda não venceu na competição, precisa do resultado. O Vitória até superou o Remo, mas tomou uma goleada para o Palmeiras. É um jogo importante para as duas equipes, essa partida do Barradão. A noite desta terça-feira reserva a abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio do Barradão, em Salvador, o Flamengo visita o Vitória em busca de seu primeiro resultado positivo neste Brasileirão. Até aqui foram 2 partidas, com uma derrota na estreia para o São Paulo e o empate diante do Internacional no Maracanã. Apesar deste mau início de Campeonato Brasileiro, a classificação para a fase final do Campeonato Carioca com goleada aliviou a pressão no rubro-negro. Ciente da necessidade de vencer, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Poupados no último confronto, Rossi, Léo Ortiz, Alexandro, De La Cruz e De Arrascaeta estão de volta à lista de relacionados, enquanto Varela, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl seguem fora. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino ou Everton Cebolinha e Pedro no comando do ataque. Sabemos da dificuldade que é jogar no estádio do Vitória, no Barradão. Sabemos a dificuldade que é jogar contra o time do Vitória. Com certeza é muito importante, né, esse jogo pra gente, para até a gente retomar nossa confiança dentro de campo e ir buscando fazer o nosso melhor. Do lado do Vitória, a expectativa é por uma reabilitação no Brasileirão. Depois de estrear bem diante do Remo, a goleada sofrida para o Palmeiras na última rodada precisa ser superada. Para esse confronto, o técnico Jair Ventura deve promover a entrada do volante Dudu na equipe principal. Marinho, relacionado pela primeira vez, será uma opção no banco de reservas, assim como o goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de uma cirurgia no joelho que o tirou de combate desde outubro do ano passado. O atacante Renato Kaiser, com um problema na coxa, será reavaliado nesta terça-feira. O provável Vitória tem Gabriel no gol, uma linha com 5 defensores, com Natan Mendes pela direita, Kaique, Camutanga, Zé Marcos e Ramon, Dudu e Baralhas, Eric, Cantalapiedra e Fabri. O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido, né? Nós estamos dentro do Barradão, o Barradão é a nossa força, né? Eu sei que a torcida, o time do Flamengo é muito bom tecnicamente, né? São um dos melhores do Brasil, que disputa por título, mas nós estamos dentro do Barradão e nós vamos mostrar a nossa força. E só para lembrar que no ano passado, lá no Rio de Janeiro, o Vitória tomou 8-0 do Flamengo. Foi pesado. Agora deve estar louco para dar o troco, mas o Flamengo com vários titulares, hein? Que agora estão à disposição do Felipe Luiz. Tabela do Campeonato Brasileiro, tabela! Tabela? Tá valendo já? Vou mostrar, o Flamengo é o 14º colocado na tabela, tem apenas 1 ponto. E o Vitória tá um pouquinho acima, é o 12º, tem 3 pontos na competição. E olha a zona do rebaixamento, hein? Se o Corinthians ganhar amanhã, na quinta-feira do Bragantino, já fica primeiro? Sim. Não tem como, porque o primeiro tem 6, é só fazer a conta. Ah, é? Essa é a conta? Ele ganhar do líder, quer tomar o lugar do líder. Eu só queria lembrar, era da conta. Agora fez a conta certa, só vale no final. Essa é uma matemática bem simples. Só vale no final, matemática. Pronto. Cicinho, se você estivesse no lugar dos jogadores do Vitória, qual seria a estratégia hoje para combater o Flamengo? Renata... Sim, é uma... Garra no terço? É uma parada indigesta. Uma parada indigesta. Porque o favoritismo é todo do Flamengo, os próprios jogadores sabem disso. Então, mesmo assim, no Barradão? Mesmo no Barradão, porque o Flamengo é a equipe a ser batida. O início de ano do Flamengo não é o esperado,
Mas assim, a força do Flamengo é indiscutível e é uma equipe melhor e com muito mais investimento do que a equipe do Vitória. Não acredito. O Vitória está engasgado, sim, com aqueles 8, mas tem que colocar muito mais ímpeto dentro de campo para não vir sofrer outra goleada. Eu acho que o Flamengo ganha fácil esse jogo, mas do outro lado tem um adversário... Não, eu acredito que sim. Pelo que o Flamengo apresentou já no último jogo, você já vê uma sintonia. E é ruim pro Vitória. O Vitória, o que ele mostrou contra o Palmeiras, muita fragilidade defensiva. E qual que é o principal ponto do Flamengo? É o ataque. Então, assim, a probabilidade do Flamengo ganhar fácil mas uma coisa é você jogar fora de casa, tá dentro de casa, no Barradão. Cara, mas você fala no Barradão, o Flamengo vai jogar dentro de casa, porque a torcida do Flamengo vai em qualquer lugar, ué. Não tem essa de... Mas o Flamengo, ele tá pressionado justamente pela tabela mesmo, porque na primeira rodada perdeu pro São Paulo e depois empatou com o Inter em casa. Então agora precisa efetivar os 3 pontos, Edu. E o momento do Flamengo não é bom. E os jogadores do Vitória têm que aproveitar isso. E já mostrou que não tem essa coisa de invencível, imbatível. Não tem. O futebol é ali jogado, determinação de todos. Eu vejo assim, os jogadores do Vitória e o Jair Ventura devem ter visto vários vídeos do Flamengo. Qual é a dificuldade do Flamengo? Que é marcar em cima, tirar o Flamengo da zona de conforto. Que é a zona de conforto? Com a bola. O Flamengo com a bola, com certeza, tecnicamente, é muito melhor. Mas aí na vontade, na garra, a equipe do Vitória pode surpreender. Conselho de amigo, nessas horas não é melhor nem assistir vídeo. Então por isso que eu vejo assim, muito bom assim, não assiste não. Olha o que o Corinthians fez. Se o Corinthians aí ganhou ou não ganhou, o São Paulo ganhou do Flamengo. Aí uma comparação indigesta, assim, né, Edu? Pro jogador do Vitória, olha a maior motivação que é jogar contra os melhores clubes. Não estou falando questão de motivação. Então, motivação, obviamente, que vai ter. A questão, aí você fala, o momento do Flamengo. O Flamengo acabou de ganhar de 7 no campeonato. E preservou alguns jogadores. Ronaldão, eu tenho uma notícia pra te dar sobre esse jogo. Não sei, acho que Rafael Klaus será o árbitro. De que jogo? Desse aí? É, o mesmo de domingo. O Klaus? É. Mas eu não deu nem... Ele nem descansou direito, não. O menino já vai pro campo. E já vai. Mas ele foi bem, eu acho que ele foi bem. Eu gostei do Klaus, eu gostei. Depois do pênalti que ele deu, né? Não, foi eu bem. Gostei, não todas, eu gostei, porque a gente tá vendo as arbitragens horríveis aí. Agora, o Cici deve estar morando na Espanha ainda, né? Ele não sabe o que é o Barradão. Cici já ouviu falar no Barradão? Já. Você já ouviu falar naquela... Eu joguei lá, já ganhei lá. Você não jogou lá, não é possível. Joguei. Porque pra você falar uma besteira dessa que o Flamengo vai lá e vai atropelar, não vai. O jogo lá é sempre difícil. O time bom, o time ruim. Porque lá a fumaça, o campo, a torcida é diferente, Cicinho. Você tem que colocar isso na sua balança. Marinho querendo fazer gol com o ex-clube. Marinho tá lá ainda? Ah, tá no banco, acho que vai entrar. Do outro lado não tem ninguém querendo fazer gol. Eu não sabia. Jogo bom. E como é partida única nessa terça-feira, poderemos acompanhar todos os detalhes, sem precisar ficar olhando um jogo aqui, outro ali, não é? Sem divisões de atenção. Qual a chance de Richarlison, jogador da seleção brasileira, e do Tottenham pintar como reforço do Flamengo em julho? Especulação que tem ganhado força nos noticiários de setoristas do Fla. Posso contar para vocês que depois de ouvir uma pessoa próxima ao Richarlison, essa chance é muito pequena, para não dizer zero. Tudo porque, apesar da negociação avançada para deixar o clube inglês na metade do ano, o destino do Richarlison deve ser a Arábia Saudita. Hoje, na Inglaterra, o Richarlison tem direito a um salário de 10 milhões de euros por temporada. Acontece que na Arábia Saudita, ele quase dobrará esses vencimentos, chegando perto de 20 milhões de euros por ano por cada temporada jogada no futebol saudita. Diante dessa oferta e do fato de ser torcedor fanático do Vasco, ele não está muito disposto a jogar no Flamengo. A tendência é que o Richarlison opte por se transferir da Inglaterra para a Arábia Saudita, imaginando, postergando, adiando seu retorno ao futebol brasileiro. E se puder, quando voltar, ele vai dar preferência ao Cruz Maltino por conta de todo esse carinho desde a época da infância. Para completar, é importante registrar que o Flamengo está na busca por um centroavante, hoje é a sua prioridade, mas dificilmente esse negócio vai acontecer com o Richarlison. Preciso informar também que o Tottenham topa negociá-lo a um ano do fim do vínculo, seu contrato se encerra em junho de 27, mas vai pedir entre 35 e 40 milhões de euros para que o negócio saia. Em relação a possíveis novidades no mercado, falem do Marcos Leonardo. O que vocês têm a falar sobre o Marcos Leonardo? Cara, gente boa, joga bem. Cara, mais uma vez, assim, nesse período aí que ele foi especulado, todas as vezes nas apurações,
apontavam que não era um cara que o Felipe Luiz enxerga como as características que ele quer para essa posição, né? Esse atacante que ele está buscando, na análise do Felipe Luiz, ele não possui essas características, o Marcos Leonardo. Não pressiona, não ataca espaço, não tem mobilidade. Aí o Rodrigo matou, rapaz. Ele é muito bom de conclusão. Sobrou o quê? Mas com outro estilo, né? E aí o que eu já ouvi é que não adianta nada contratar o Marcos Leonardo e o Felipe vai continuar escalando o Bruno Henrique e o Plata, porque é o tipo de centroavante que ele quer quando o Pedro não estiver em campo. Então, é essa a argumentação. O Flamengo continua procurando centroavante só se for, para essa janela, só se for por empréstimo. E aí pode ser aquela operação com compra futura e tal, mas pelos jogadores que o Flamengo foi sondar, que são jogadores caros, acho muito difícil sair uma operação por agora. Né? O Flamengo foi ver aquele que está lá na Premier League, o Evanilson, mas o jogador era totalmente inviável, né? O Braz também deve ter essa operação. Igual, 50 milhões de euros. Não, e nos corredores ali pós-Flamengo Internacional, os corredores falaram bastante esse dia. O Flamengo consultou, por exemplo, Darwin Nunes, só que aí quando consultou, foi saber, ganha 18 milhões de Valores euros assustam. Valores assustam. 18 milhões de euros anuais. Aí falou, obrigado, boa sorte aí para ele. Mas era um cara que o Flamengo entendia com essas características aí. Outro que tem essas características, e eu não ouvi nenhuma coisa dizer. O Flamengo tentou o Richarlison na gestão anterior, né? Com a gestão Landim. Não sei ainda de iniciativa nessa agora, mas o Richarlison tem essas características. Vai acontecer? Não sei. Não é um jogador barato também, né? Só complementando sobre o Richarlison, que aí eu ouvi, é que na ocasião o Richarlison, o staff dele, disseram que ele não tinha pretensão de voltar para o Brasil agora, né? Nesse ciclo para a Copa, né? Tá, mas isso agora ou anteriormente, né, quando teve a abordagem de fato? Que assim, esse ciclo para a Copa ele não tinha intenção de voltar ao Brasil. Já foi na gestão Felipe Luiz, final de 2024, é isso, né, Braz? Final de 2024. Tite já tinha saído aí. Luiz, foi discutido o Richarlison, então Felipe realmente não rejeita, mas não me parece também um cenário para agora. Eu acho que dificilmente o Flamengo vai contratar um centroavante nessa janela. Pode esquecer, porque só tem dinheiro para fazer empréstimo e os jogadores que está mirando são jogadores caros que dificilmente vão conseguir. E aí o outro aí que você está citando do Marcos Leonardo é um jogador que não se encaixa nesse perfil. Então, aí respondendo então a pergunta da Flávia, vocês acham que dá para esperar até a janela do meio do ano? Para aparecer esse atacante? E é uma questão de matemática. Aí traz o Marcos Leonardo, não vai ter que gastar um dinheiro. E aí você deixa, e é um dinheiro que vai fazer falta ali para, de repente, você buscar um exatamente no estilo que quer na próxima janela, né? E ele vira terceiro reserva do Plata e do Bruno Henrique. Quarto reserva. E vai lembrar o que o BAP já falou para Deus e o mundo, é que não adianta contratar jogador para compor elenco, ele quer o atacante, né? Assim como queria o meio-campista na questão do Paquetá. Então, realmente o Flamengo vai ter que ser muito assertivo, né, para casar interesses financeiros, de características, o contexto todo, para achar esse jogador e para ser, ou não sei se reserva do Pedro, ou titular do Pedro, ainda tem que ver o que seria o papel desse jogador. Acho que vai depender da característica do jogo, né? Como é hoje em dia, ele escala o Bruno Henrique, o Plata ou o Pedro, dependendo do que ele quer naquele jogo, né? Quando ele quer uma pressão muito forte do ataque, ele escala um dos dois. Deixa eu pagar minhas dívidas aqui com a galera que tá comentando mais coisa pra gente ir pros finalmente. Aí Felipe Luiz sai, perdemos a oportunidade porque treinador X não quer. Tá participando da discussão lá, enfim, não necessariamente vai prevalecer a vontade apenas de um diretor específico, né? Aí quem vai escalar o jogador é o treinador, e também sabendo que o cara não vai usar, não adianta. Não faz sentido trazer um sujeito que... Não, e eu não estou dizendo aqui que nenhum diretor defendeu, não, viu? Isso aí é a estratégia traçada pelo clube. O clube determinou que essa é a característica do jogador. Sendo assim, não interessa o Marcos Leonardo. André aqui, caps lock, vou ler em caps lock. Se o jogador ideal é caro ou inviável, muda o esquema de jogo, sai mais barato. Segundo o André aqui, nosso amigo. Mas o Richarlison tem um histórico de lesão? Tem um histórico de ausência de gol também, seleção brasileira.
Ninguém aguenta mais o Plata de falso 9 aqui, segundo o Jonas Hermenegildo. Essa é uma discussão quente, hein, ô Igor? Rapaz. Teve um camarada aqui concordando com o... Não tem atacante assim para o Flamengo? Tá difícil, tá caro, amigo. Tá caro. Caio Jorge, o Pedrinho não quis vender. Teve a Flávia aqui, ó, que falou um comentário parecido com o do Rodrigo. Ayrton Lucas tem problemas crônicos defensivos. Nenhum técnico conseguiu corrigir a bola nas costas. Ele tem formação de ala. Amigos, tocou o nosso sino aqui, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Felizmente, pré-carnaval em Salvador, Flamengo e Vitória. E aí, o que vocês acham que vai rolar esse jogo aí? Vitória vai, especialmente depois de tomar aquele piau lá do Palmeiras, eu acho que vai jogar defensivamente, como é o estilo do nosso amigo Jair Ventura, né? E aí o Flamengo vai ter que se preparar mesmo jogando Barradão para pressionar, mas o jogo do Vitória é um jogo competitivo no Barradão, né? A torcida grita muito, não vai ser um jogo fácil, não. Calor. Ano passado ganhou 2-1 apertado lá, o Bruno Henrique salvou, né? No finalzinho e tal, aquele gol. Segundo o PVC, de primeira, que eu estava participando mais cedo, quem pode estrear pelo Vitória amanhã, mas começa no banco, é Marinho. Deixou saudades. Minimício aleatório aí, pode aparecer de repente para deixar de volta a casa, né? Foi no Vitória que ele se destacou a primeira vez, né? Isso aí. Alguns pitacos aqui, 4x1 Flamengo, 4x1 Flamengo segundo Vitória. Otimismo, hein, Arnaldo? Que isso, bicho? Felipe 1x0, um pouco mais cometido aqui. Vamos aguardar para ver, senhoras e senhores. Rodrigo Matos, Bruno Braz, muito obrigado pela companhia. Voltamos então. E já estão definidos os times classificados para a próxima fase do Campeonato Carioca. Depois do fim da primeira fase do Campeonato Carioca, os times do Rio de Janeiro conheceram seus adversários nas quartas de final do estadual. No entanto, essas equipes do Rio de Janeiro deixam de lado o campeonato estadual, porque no meio desta semana já tem Campeonato Brasileiro pela frente. O Flamengo já entra em campo nesta terça-feira. Vai até o estádio do Barradão, em Salvador, enfrentar o Vitória. E para esse confronto, apesar de algumas baixas para o técnico Felipe Luiz, como o meia Jorginho, o atacante Luiz Araújo, o retorno de Jorge André Arrascaeta é bastante comemorado internamente. Isso porque a comissão técnica acredita que ele possa ter uma minutagem na partida desta terça-feira. Vale destacar que o Flamengo ainda não venceu nesta edição do Campeonato Brasileiro. Em 2 partidas, 1 derrota e 1 empate. Já na próxima... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa reagindo ao Flamengo, que enfrenta hoje o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, né? E é um jogo aí que o Flamengo precisa pontuar, um jogo que é necessário ganhar esses 3 pontos, porque nesse momento o Flamengo tem 1 ponto, né? E está distanciando aí do pelotão lá de cima. Então, precisa fazer esses pontos urgentemente, né? E por isso o Felipe Luiz vai com força máxima para enfrentar aí o time baiano do Vitória. E com isso, né, vem surgindo aí algumas coisas relacionadas ao Carioca. Como o Flamengo vai enfrentar o Botafogo no Carioca, visto que próxima semana já tem o jogo da Recopa contra o Lanús. Então o Flamengo precisa se organizar nisso aí. E também na questão de reforço, né? Será que o Flamengo vai contratar um atacante nessa janela ainda? A janela, se não me engano, fecha em março, né? Dá tempo ainda. Mas não sabemos se o Flamengo vai fazer esse aporte aí de novo reforço. Se você gostou do vídeo, galera, deixe o like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.